Olá, muito boa noite para todos. A gente começa agora mais uma entrevista da série de entrevistas de pré-candidatos à Prefeitura de Petrópolis. É a TVI nas eleições 2020. Hoje a gente vai falar com o pré-candidato Alexandre Gurgel, do Partido Cidadania 23. Alexandre Gurgel é mestre em administração, doutorando em políticas públicas. Ele é carioca, casado, tem um filho, empresário há mais de 20 anos e atuou há mais de 15 anos na carreira no Executivo Público. Uma boa noite, Alexandre Gurgel. Muito obrigada pela participação hoje com a gente aqui. Boa noite, Alissa. É uma honra estar com você, estar com esse público bacana aqui do canal, à sua disposição. Muito obrigada. Lembrando que a entrevista é feita a partir de sorteio de temas. Vamos falar sobre temas ligando sempre à cidade de Petrópolis. O senhor do Partido Cidadania 23, né, mudou de partido há um tempo. Agora, uma curiosidade é que é a primeira vez que o senhor é um pré-candidato. É isso mesmo? É verdade, Alissa. E aí, com os meus 52 anos de vida, tendo participado do Executivo Público, tanto no nível municipal, estadual e federal, pela primeira vez eu vou disputar as eleições. Espero, né, se isso se consolidar nas convenções partidárias, nos tempos regulamentares aí dos tribunais. É isso, estamos próximos já das convenções partidárias. Então, vamos aproveitar para a gente fazer o nosso primeiro sorteio. Vou pedir, por favor, para escolher um dos papeizinhos. E eu vou abrir ele aqui, mostrar para o pessoal, então, de casa, qual o primeiro tema que a gente vai falar. Primeiro tema, então, pré-candidato, saúde. Quando a gente fala em saúde, o município de Petrópolis, ao seu ver, está bem ou está mal e o que deveria fazer para melhorar? Bom, Alissa, não dá para a gente dizer que a saúde de Petrópolis vai bem. Na verdade, isso já é uma história antiga, algumas décadas que nós vamos perdendo números de leitos. Petrópolis vem degradando a sua possibilidade de atendimento à população já há muitos anos. Recentemente, em outras mídias, nessa semana, duas notícias chamaram bastante atenção. Em plena pandemia, com recursos públicos sendo direcionados para os diversos municípios do Brasil, nós tivemos demissão de equipes da área da saúde que, conforme noticia a imprensa local, ainda nem receberam as suas verbas rescisórias. Isso é de uma extrema gravidade. A outra questão são inaugurações de leitos que nem sempre contam com as equipes preparadas para dar suporte para o atendimento à população. Além disso, a história, e a gestão atual consolidam esse cenário que eu diria perto do caos nesse nosso atendimento. Nós já tivemos em Petrópolis um cinturão no passado que permitia com que a população fosse atendida próxima da sua residência, com a presença de médicos, dando aquele primeiro atendimento e evitando o gargalo na média e alta complexidade, que são as UPAs. Além disso, a gente conta com uma infraestrutura privada na cidade que poderia estar sendo mais aproveitada através de parcerias público-privadas, evitando aluguéis de instalações para funcionar equipamentos públicos, evitando investimentos em construção e aquisições que demoram muito tempo para terem os seus investimentos retornados. Ou seja, nós temos um bom sistema de saúde em termos de infraestrutura, temos profissionais de qualidade, o que falta é o reconhecimento desses profissionais, o ajuste das suas carreiras em termos de remuneração, falta o melhor planejamento da aplicação dos recursos orçamentários, que são muitos. Essa é uma cidade que tem um orçamento significativo, nós estamos entre as 10% das cidades mais ricas do Brasil, certo? E mais do que isso, você escutar a população nas suas carências e fazer toda essa gestão baseado, certo, na distribuição populacional nos 5 distritos. Então, na minha opinião, a saúde precisa de gestão orçamentária e execução de alto nível urgente.
Recentemente, a gente teve uma inauguração de mais leitos na maternidade, inclusive por uma parceria público-privada entre a Prefeitura de Petrópolis e a FASE. Então, o senhor mencionou que isso não estaria acontecendo, mas a gente já tem relatos de que isso já estaria acontecendo. O que poderia ser feito para melhorar, então, ou deveria ser sempre feito isso? Como a gente pode explicar? Vamos explicar com muita tranquilidade, Alissa. A existência de leitos não significa que o leito vai sozinho se levantar à recepção da unidade, receber o paciente e cuidar do paciente. Os 17 leitos inaugurados, num esforço, sim, do nosso hospital escola, afinal de contas nós temos uma universidade e graças a ela muita coisa de bacana acontece na saúde de Petrópolis, não sozinho vai resolver os problemas. O fato de existir iniciativas de parceria público-privada, mas sem estruturar as equipes e a distribuição dos recursos para que não faltem os insumos para essas equipes trabalharem, não adianta. Então, volto a dizer, o que nós precisamos é o planejamento e a execução orçamentária para todas as frentes abertas. Senão a gente vai continuar inaugurando espaços, salas coloridas e etc. e vai continuar atendendo mal a população. Vamos agora então à próxima pergunta, o próximo tema, né? Por favor. O Gel, então, escolheu mais um tema. Vou mostrar aqui para vocês qual é esse tema agora. Transporte público é o próximo tema. Quando a gente fala em transporte público aqui em Petrópolis, a gente pensa no quê? Bom, a gente pensa em passagens caríssimas, uma das passagens mais caras do Brasil, e isso causa impactos e transtornos para toda a população, principalmente quem tem que pagar do seu próprio bolso ou o empresário, o empreendedor que tem que prover o Vale Transporte para suas equipes. Isso acaba impactando diretamente na questão do trabalho e renda. Pior do que isso, Petrópolis convive com uma dura realidade. Nós temos 5 empresas de ônibus prestando serviços em contratos diferentes que foram construídos ao longo dos últimos governos. E contratos que não se falam, porque são grupos econômicos que buscam os seus resultados em acordo do que foi contratado a cada tempo por cada prefeito. Quando você tenta fazer uma otimização, por exemplo, de abastecimento de corredores de transporte com esses ônibus, para otimizar, diminuir o tempo de transporte, para que as pessoas possam chegar aos seus trabalhos ou aos seus compromissos com mais velocidade, nós temos uma dificuldade enorme de fazer o entendimento e o alinhamento de todos esses provedores de serviço. Pior do que isso é o distanciamento dessas empresas com a população, com o gestor público atual. Não existe o diálogo permanente. E pior ainda é a falta de transparência entre toda a sociedade, ou seja, a população não sabe em que pé estão os acordos. A gente sabe que Petrópolis tem um problema grave de mobilidade urbana, que se o transporte público funcionasse com tranquilidade, nós poderíamos sim ter menos veículos circulando na cidade, automóveis, e as pessoas compartilhando mais de um serviço de transporte público que atendesse com qualidade, né, toda a população. Então, esse é um problema que precisa ser enfrentado, existem caminhos, as empresas estão dispostas a fazerem as suas propostas de redimensionamento das suas frotas de ônibus, alguns ajustes geométricos nas ruas precisam acontecer, os terminais precisam de alguma estrutura, de algum investimento, não é só pintar a rodoviária que vai resolver o problema do transporte público petropolitano. Então, assim, há que se juntar todos os atores e juntos começarmos a trabalhar e colocar em prática um modelo que funcione para o transporte público petropolitano. Hoje a passagem de ônibus, o custo, né, de toda a operação do transporte público fica por conta da passagem de ônibus, ou seja, por conta, né, dos passageiros pagantes no município. Não há nenhum tipo, né, de convênio com o município de Petrópolis para arcar com as gratuidades
gratuidades, por exemplo. Então a gente tem de um lado a população dizendo que a passagem é cara e de outro lado até as empresas também dizendo que é pouco dinheiro para o custo que é alto da operação. Como resolver isso? É o município passar então passar algum recurso para o transporte público, mas aí de alguma forma a gente pode acabar levando esse custo para a população como um todo? Como resolver esse impasse? Alissa, o nome disso é desequilíbrio econômico financeiro contratual. Isso vem se dando ao longo do tempo. Agravado por uma questão pandêmica, onde o novo transporte público vai precisar respeitar distanciamento, diminuindo mais ainda a arrecadação das empresas de ônibus. Não bastasse, claro, com todo o respeito, as novas tecnologias, os aplicativos, o compartilhamento de transporte, de automóveis, tudo isso precisa ser tratado e um novo pacto, um novo marco regulatório para o setor de transporte tem que ser enfrentado na cidade de Petrópolis. A questão de quem paga a conta, no final, é sempre a população, Alissa, porque o gestor público e as empresas contratadas pelo gestor público estão operando os nossos impostos, do seu trabalho, do meu trabalho, do trabalho dos empresários, sejamos autônomos ou funcionários, todos nós contribuímos para esse grande caixa. E essa solução precisa ser enfrentada em conjunto com a população, com os empresários do setor e com a administração pública. Não dá para postergar mais essas ações. Agora vamos então para o nosso terceiro tema, por favor, Gurgel. Vamos escolher mais um papelzinho. Muito obrigada. Esse é o nosso terceiro tema, igualdade de gênero. Quando a gente fala em igualdade de gênero aqui em Petrópolis, uma cidade muito diversificada, mas que infelizmente a gente tem também muitos casos ainda de violência, por exemplo, contra transexuais, homossexuais. Então, o que fazer então para melhorar e a gente realmente ter uma igualdade de gênero? Sabe, Alissa, eu não consigo admitir a falta de amor de um ser humano para com outro ser humano. Um dos maiores valores na minha vida foi a construção familiar que eu tive. E lá no leito da família eu sempre aprendi a respeitar as diferenças. Eu sempre aprendi que nós somos iguais perante ao nosso Deus maior, ao nosso Criador. E então, essa falta, esse desamor, essa falta de carinho social, ela não nos representa. O enfrentamento, ele precisa ser em várias dimensões. Primeiro, na educação. A educação que a gente recebe em casa, a educação e a formação cultural que a gente recebe no sistema público de ensino. Mais do que isso, não cumprindo os preceitos da igualdade de gênero, nós precisamos sim contar com uma rede de proteção social, com as questões de polícia para conter os excessos através da violência e com penas duras para pessoas que desrespeitem o próximo. Desrespeitar um ser humano é uma atitude de falta de amor e com isso nós não podemos compactuar nunca, Alissa. Quais medidas, por exemplo, quando a gente fala, até em policiamento, como então influenciar, o policiamento mais ostensivo para esse tipo de caso? Eu acredito muito que a segurança para esse tipo de caso, ela precisa começar na própria comunidade. Eu tenho falado da parceria, da importância de aproximar os líderes comunitários, as associações de moradores da administração pública, algo que vem sendo absolutamente desmontado ao longo dos últimos anos. Parece que as associações de moradores e os líderes dos diversos bairros de Petrópolis não têm relevância nem importância no planejamento e na execução orçamentária. Na questão da proteção das diferenças, os vizinhos observam, precisam encontrar respaldo com anonimato dentro das estruturas públicas para poderem denunciar e ali a gente já começa o primeiro movimento, a sociedade rejeitando a desigualdade de gênero.
rejeitando qualquer ato de violência ao próximo. Agora, precisamos especializar, vou dar um exemplo, a nossa Guarda Civil Municipal. A gente poderia ter agentes preparados para o acolhimento e atuação rápida junto à população, por exemplo, com a Guarda Civil especializada no atendimento à mulher, no atendimento aos casos dos grupos de LGBT ou qualquer outro grupo que esteja ameaçado por um crime perverso, que é não respeitar as escolhas do próximo. Vamos agora, então, seguir para o nosso próximo tema, né? O quarto tema, então, desta noite, com o pré-candidato Alexandre Gurgel. Muito obrigada. Esse aqui é o próximo tema, candidato. Emprego. Gurgel, quando a gente fala então em emprego, né, e principalmente quando a gente fala, né, em pandemia, uma situação que a gente vê por todo o país, né, não é diferente aqui em Petrópolis, é um desemprego maior do que emprego, né? O que fazer então para resolver essa situação que a gente deve ver até se agravando, né, até nos próximos meses? Muitas empresas que mesmo com a flexibilização não vão conseguir retomar, né, as atividades. Bom, geração de emprego e renda em Petrópolis é um desastre. A gente não viu atuação, nenhuma política pública relevante, nenhuma política pública que nós, petropolitanos, pudéssemos dizer, olha, está aumentando o número de empregos na nossa cidade. E isso já acontecia antes da pandemia. Durante a pandemia e depois da pandemia, com notícias recentes, mais de 5.000 postos de trabalho foram perdidos na nossa cidade. Mais do que isso, a nossa grande âncora, ela é do setor de aviação. Teve que desempregar 300 funcionários recentemente, que é a querida GE Selma, para se reposicionar frente à realidade do mercado. Bom, o desemprego se combate com ações emergenciais e com presença pública. Nós não temos hoje a presença de nenhum representante da nossa principal potência, que é o turismo, atuando junto aos empresários do setor de turismo. Pior do que isso, perdemos recentemente um secretário da área de desenvolvimento econômico, que na verdade não disse que veio nos últimos 3 anos, e chegou um novo que nada disse até agora. E nós estamos convivendo com situações de absoluta confusão. Por exemplo, os empresários da Rua Teresa, do Polo de Modas do Bingen, da Feirinha, conseguem emitir voucher para que visitantes entrem na cidade para fazer compra. No entanto, uma cidade turística como Petrópolis, que tem uma rede de gastronomia importante, Polo do Valparaíso, Polo de Itaipava e uma série de outros, Centro Histórico, uma série de outros restaurantes, não podem emitir vouchers para receber visitantes de Teresópolis, Três Rios, de outros municípios que venham consumir dentro da gastronomia. Eu não consigo entender se o coronavírus não frequenta as lojas da Rua Teresa e frequenta só os nossos restaurantes. Também não consigo entender se nós, quando estamos na Rua Teresa, quando temos fome, então não podemos ir aos restaurantes porque o nosso voucher foi para fazer compras na Rua Teresa. Pelo amor de Deus, esse desalinhamento não ajuda a geração de emprego e renda, não ajuda o ambiente de negócio, não dá segurança para o investidor. Então eu tenho dividido a discussão de geração de emprego e renda na cidade em 3 blocos. O primeiro é o turismo além do centro histórico. O turismo enquanto vetor de mais de 50 setores. Os mais comuns, hotelaria, agência de viagens, gastronomia. Os menos comuns, que estão por trás, a construção civil, toda a parte de manutenção de ar-condicionado, caldeiraria, equipamentos de cozinha, construção civil, a tecnologia necessária para fazer toda a comunicação entre esses estabelecimentos que recebem o visitante ou o turista na nossa cidade. Então esse é o primeiro bloco. Turismo com seus 50 setores, além do Distrito Sede. Tem que contemplar Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio e Posse também nessas atividades. O segundo bloco para trabalho e renda, ninguém discute, vai precisar aumentar o endividamento público para resolver a questão de desemprego no Brasil, e em Petrópolis não vai ser diferente. A gente tem que ter programas, que eu tenho dado exemplo, nós temos pensado e discutido ideias, como Petrópolis compra de Petrópolis,
Por que a prefeitura não cria programas que ampliem o seu cadastro de fornecimento local, das demandas dela? Será que nós não podemos comprar da nossa agricultura orgânica para as nossas escolas, para a merenda escolar, com a retomada das escolas? E o terceiro bloco, que é uma tentativa já de alguns anos, com algum sucesso e principalmente graças aos empresários e às universidades petropolitanas e às instituições de fomento, que é a cidade tecnológica. Petrópolis é um polo que precisa ter incentivos para criar, né, espaços para startups, programas de desenvolvimento e compra local de tecnologia, produção de tecnologia na cidade. Então, com essas três questões, né, desde o turismo, os seus mais de 50 setores, o Petrópolis, compra de Petrópolis e a tecnologia, que é uma das nossas vocações e tem sido trabalhada, muito bem trabalhada pelos empresários da cidade e que agora precisa, sim, de muito apoio público, de políticas públicas condizentes. A gente espera uma retomada e eu confesso para vocês e para você, Elissa, que eu sou otimista de que Petrópolis será uma das cidades que vai sair na frente na retomada de trabalho e renda, desde que tenha boas políticas públicas e bons gestores. Agora vamos seguir então para o próximo tema, pode ser que seja o último, né, por conta do nosso horário. Vamos então ao próximo sorteio, por favor, pré-candidato. Próximo tema que nós sorteamos é este aqui, corrupção. Alexandre Gurgel, quando a gente fala em corrupção, a gente não pode deixar de pensar no nosso estado do Rio de Janeiro, inclusive um governador que está enfrentando um processo de abertura para impeachment na Alerj. E quando a gente fala em corrupção aqui em Petrópolis, o que você tem a dizer e como evitar a corrupção durante o governo? Bom, primeiro, Alissa, a corrupção ela tem como principal inimiga a transparência. Então, quando nós não damos transparência à coisa pública, a corrupção se aloja. E isso, infelizmente, nós tivemos um exemplo recente muito triste, quando a Câmara de Vereadores, que representa a população petropolitana, ou pelo menos deveria representar a população petropolitana, vota pela não necessidade de prestação de contas para a população das verbas utilizadas emergencialmente na saúde. Resultado disso, estamos aí de novo nas mídias com empresas em Petrópolis que estão sob júdice respondendo por malfeitos no governo do estado que passa por esse processo de impeachment. Quando você não dá transparência pública, você permite, né, que as coisas aconteçam sem que os 300 mil e tantos olhos, né, na verdade o dobro disso, do cidadão petropolitano, possa questionar o que está acontecendo. Então, quando eu penso em corrupção na nossa cidade, eu primeiro sinto muita falta da transparência pública. Ela também se estende na questão dos cargos que são fracionados por apoio político. Os cargos que atendem a interesses de vereadores, de secretários, de grupos ideológicos, que são, de alguma forma, nocivos para a estrutura. Me parece que essa troca de favores e de compromissos no período pré-eleitoral, no período eleitoral e depois no período que deveria ser dedicado à gestão para o único cliente da coisa pública, que é a população, isso também provoca espaço para que a gente tenha a corrupção. Ainda, voltando para as manchetes dos jornais, o que nos deixa extremamente triste é ver lá da Praça da Águia, o nosso palácio da Câmara de Leis, da Casa de Leis, né, a nossa Câmara de Vereadores, com uma série de carros da Polícia Civil, né, afastando vereadores, prendendo vereadores foragidos.
que é vereador foragido, tudo isso ficou muito feio para Petrópolis, né? E a gente, infelizmente, conviveu com dinheiros achados em casa, como a gente teve escândalos a nível nacional, aqui nós também tivemos. Então, as ações, as medidas para o enfrentamento, elas começam por uma verdadeira transparência, não só no site, mas também com a presença da população administrando e entendendo como que está funcionando o destino, a destinação dos recursos públicos aqui no nosso município. É extremamente importante que não se tenham, que a gente cumpra os processos administrativos de afastamento quando algum agente público efetivamente estiver sob investigação. Não é possível que a gente tenha agentes públicos sendo investigados e ainda ocupando seu cargo sem problema nenhum. Ele será responsabilizado juridicamente no tempo pelo judiciário, mas que tenha tempo para se defender e não esteja envolvido aqui com a gestão dos nossos recursos públicos. Então, transparência, comunicação permanente com a população e fiscalização. Eu acho que é uma boa oportunidade também para a gente dizer que os serviços de inteligência precisam ser implantados na nossa cidade. Através dos serviços de inteligência, observando o comportamento nas diversas áreas de serviços públicos entregues à população, a gente obtém as informações para que seja combatido vigorosamente a corrupção. Não é aceitável nenhum nível de corrupção. Então, a proposta é corrupção zero. Isso é um sonho, utopia. Não, a meta é corrupção zero, vamos persegui-la com todos os mecanismos legais de conformidade disponíveis para que a gente consiga chegar aos bons resultados para o município. Só fazendo uma observação, né? Nós temos um portal da transparência, inclusive é obrigatório por lei, né, que todo município atualize sempre o seu portal da transparência. Isso é feito aqui no município de Petrópolis já há algum tempo, né? Como um bom exemplo é tido, né? Foi inclusive algum destaque no noticiário nesse sentido. E a gente tem uma lei que é a ficha limpa, né, para os cargos, né, públicos, só que no caso de julgado. Então a ideia é que as pessoas, só por estarem sendo investigadas, também não poderiam assumir o cargo público. É essa a ideia? Sim, mais do que isso, Alissa. Vamos só entender. Botar um site no ar e dizer que está atendendo a lei da transparência é algo que a gente não aceita. A gente quer poder ir ao site e encontrar, por exemplo, aonde estão os milhares de cargos em comissão desse atual governo. Eu gostaria de saber aonde estão essas pessoas nomeadas, aonde elas precisam se apresentar e quais são as atividades que elas exercem. Também gostaria de saber onde estão os cargos, os RPAs, aonde eles estão prestando serviço com total transparência e não os números fechados. Mais do que isso, eu gostaria que as verbas emergenciais da saúde estivessem lá publicadas com todas as empresas. Então, só colocar o site da transparência no ar não representa o desejo da população, de todas as pessoas que eu tenho conversado ao longo dos anos com relação a como o nosso dinheiro é gasto em Petrópolis. E sim, eu entendo que, dependendo da gravidade da investigação, determinados agentes públicos deveriam, por iniciativa própria, independente de questões legais, até por ética e respeito ao cliente principal, que é o cidadão petropolitano, se afastar dos seus cargos, seja ele no legislativo, no executivo, para cumprir, né, os trâmites legais, mas pelo menos por ética, que não seja por um artifício legal. Lembrando que o portal da transparência, o site da transparência, é o local onde são publicados todos os processos, né, com relação à compra, mesmo a intenção de compra, ela deve ser publicada então nesse portal da transparência e lá a população pode conferir então os pedidos. Ainda falando, né, vamos aproveitar para a gente falar um pouco mais desse tema, né, até porque o senhor mencionou com relação à Câmara de Vereadores. Nós sabemos, né, que tivemos muitos vereadores que foram afastados do cargo e agora esse retorno, né, apenas um
continua realmente afastado do cargo, com um suplente no lugar, né, e o outro continua recebendo, né, pela Câmara de Vereadores, também está afastado do cargo, mas isso não comprometeu, né, a questão do número de vereadores que estão lá atuando hoje. Então, como que o Executivo pode agir nesse sentido, de evitar, então, que essas pessoas que estão sendo investigadas retomem os seus cargos, por exemplo, mesmo com habeas corpus da Justiça? Alissa, a independência dos poderes no Brasil é um preceito constitucional. Então, cabe ao Judiciário, ao Ministério Público, o entendimento, né, do que fazer com relação ao afastamento por investigação ou por algum malfeito, alguma suspeição dos vereadores. Ao Executivo, cabe não acolher, não nomear essas pessoas ou parentes dessas pessoas no exercício da função executiva, né, dado que isso só vem a confirmar essa relação não tão transparente para a população dos grupos políticos, né, que estão estabelecidos e conduzindo a coisa pública na cidade de Petrópolis, infelizmente. Muito obrigada pela participação, Alexandre Gurgel, pré-candidato pelo Partido Cidadania 23. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Alissa, boa noite. Obrigado ao público, boa noite. Uma boa noite a todos, é a TVI nas eleições 2020.